hoje a gente recebe aqui nos estúdios da TV Atalaia Rodrigo Rocha, economista da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe, a FIES, e ele vem aqui ao nosso programa conversar com a gente sobre a economia sergipana, como ela tem se comportado ao longo dos últimos anos e principalmente esse ano de 2025. Quais os desafios enfrentados da economia brasileira e também a economia sergipana? Os altos, os baixos, o impacto da economia nacional aqui em Sergipe, as taxações polêmicas aí do presidente americano Donald Trump sobre alguns produtos que já vem diminuindo, o impacto das decisões da política nacional na economia, na bolsa, na inflação, tem influência ou não? O Rodrigo vai falar tudo no nosso programa de hoje. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, cara. Boa tarde, um prazer estar aqui. É muito importante a gente falar sobre temas de economia para que as pessoas entendam como isso impacta na vida delas. E trazer a economia, esse tema que, na verdade, não tem um domínio geral das pessoas, de forma coloquial, de forma leve, para que todo mundo possa entender, né? Quando eu sempre trago um advogado, viu, Rodrigo, eu sempre falo, olha, vamos traduzir aqui, tirar do juridiquês e colocar no populês, para realmente a dona de casa, por exemplo, agora, que está nos assistindo, possa entender. Agora, ô Rodrigo, hoje a gente vive, e aí estamos no dia 31 de dezembro, hoje a gente vive um período já que as pessoas já estão pensando em 2026, é mais do que natural. Aliás, não só agora, não só essa semana, mas durante todo o mês de dezembro, né? As pessoas se preparam para começar o ano bem. Qual é a dica que você daria para a dona de casa, para o trabalhador que está nos assistindo agora, para começar bem o ano financeiramente? O que é que o cidadão tem que fazer para se planejar, para economizar? Esse é um tema importantíssimo que a gente chama de educação financeira. Infelizmente, muita gente acaba não tendo o controle necessário para que a sua vida financeira seja uma vida tranquila. E a primeira dica e a dica mais importante, final de ano, as pessoas gostam até de pensar um pouco mais de forma até religiosa, eu traria um conselho bíblico. Conheça a verdade e ela te libertará. O que acontece? Muita gente não conhece de verdade os seus números. Ou seja, quanto é que efetivamente eu gasto todo mês com o supermercado? Quanto eu gasto com as contas de energia, água? Se você não sabe exatamente quanto você gasta, você pode ter um desafio muito grande de fazer a conta caber no final do mês dentro do que você ganha. Que aí, do outro lado, para quem ganha um salário mínimo, é fácil você saber quanto você ganha. Mas quanto você gasta, muitas vezes é o grande desafio. Por quê? Porque justamente não se tem esse controle. Final de semana, quer sair, acaba gastando, vai botando ali no cartão de crédito, chega no final do mês, aquele susto, parece que alguém tomou conta do seu cartão, quando foi você mesmo que acabou se excedendo. E final de ano, então, as pessoas querem ir para várias confraternizações, amigos secretos, tudo isso é gasto, festas de final de ano. Tem aquela velha história, a pessoa está gastando mais do que recebe, né? É, exatamente. E na economia pode, né? Não existe mágica. As pessoas às vezes querem uma solução mágica. Vem me perguntar, o que é que eu faço? Eu digo, não tem mágica. O conselho bíblico serve, conheça a verdade e ela te libertará. Você precisa conhecer exatamente quanto você ganha e quanto você gasta. E aí você tem que controlar. Não tem mágica. Das duas, uma. Ou você vai cortar, se não está cabendo, ou você vai cortar das suas despesas, ou você vai dar um jeito de ganhar mais. Hoje em dia, por exemplo, muita gente tem uma renda extra vendendo alguma coisa pela internet, fazendo transporte por aplicativo. Sim. Ou seja, você tem que olhar. Se você não consegue cortar, se o que você tem ali realmente já está apertado, o jeito é buscar outras possibilidades. E aí, olhando para 2026, por que não já começar a pensar em cursos, treinamentos, coisas que possam lhe gerar outras oportunidades de renda. Sim. Às vezes a pessoa fica muito presa naquela realidade que tem e não abre a mente para pensar, será que se eu fizer um curso técnico em uma determinada área eu não consigo um emprego que me dê uma outra oportunidade? Será que se eu entrar numa faculdade, numa universidade e tiver um curso superior não me abre outras possibilidades? Então, uma coisa é da porta para dentro, olhar o que está ali gastando, onde dá para cortar. Às vezes a pessoa tem vários pacotes de streaming, né, para assistir série, filme.
E às vezes não tem nem tempo para ver aquilo ali, e todo mês está pagando. Pessoas já me agradeceram só por causa desse conselho. Ela começou a olhar tudo que ela tinha de pacote de internet, de streaming, de não sei o quê. Paramount, HBO Max, Netflix, Globoplay, que mais? Apple TV, né? Tudo. Play Plus, tem tudo. Aí sai assinando um monte de coisa. Você pode cortar todos, menos Play Plus, que é da Record. Então você mantém aí o aplicativo streaming Play Plus, tá? Agora, Rodrigo, é bom que as pessoas, e aí eu não sei se isso é importante, mas eu faço isso, colocar tudo no papel, pegar uma caneta, papelzinho, um caderno, anotar, olha, eu estou recebendo X, eu estou gastando Y, eu preciso economizar aqui, eu preciso economizar ali, porque se você só mentalizar e fazer a sua conta de cabeça, você vai esquecer, você não vai economizar. Então, quando você coloca no papel, você documenta aquilo, né? É importante, né? Com certeza, o pessoal chama isso de contabilidade mental, ou seja, se você está ali só tentando mentalizar, a nossa mente não é preparada para lidar com tantas informações ao mesmo tempo. Então, o que é que você tem que ter? O velho papel serve, mas hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, onde você pode ter um aplicativo simples. Sim. Tem vários gratuitos, onde você consegue ali ir anotando suas despesas. Para chegar no final do mês, e aí tem uma outra coisa que é importante. As pessoas deixam para guardar, por exemplo, vou poupar dinheiro, deixam para poupar no final do mês. Nunca sobra. Vou poupar o que sobra, nunca sobra. O que você tem que fazer? Você tem que se planejar antes. Você tem que saber exatamente quanto você pretende gastar nos itens que você tem ali para gastar. Você tem as despesas de casa, você tem despesas com transporte, você tem despesas de lazer, mas tudo isso tem que estar previsto. Se você ganha 2.000 e gasta 1.500 com essas despesas obrigatórias, água, luz, o supermercado, sobra 500. Esses 500, o que é que você vai fazer? Quer guardar 200? Chegou o salário na conta, já separa os 200 e você tem 300. Esses 300 é que você vai decidir se vai sair no final de semana com os amigos, porque saiu, sentou, sorriu, a conta dividiu 100, 150, 200 e não precisa consumir muita coisa. Então é importante que as pessoas tenham esse controle antes e não deixar para no final do mês eu vejo o que dá para fazer. É já planejar, já saber se eu ganho 2.000, se eu ganho 3.000, quanto você ganha? É esse dinheiro que você tem que planejar. Vou gastar R$1.000 com o supermercado, vou gastar R$500 com as despesas de escola. Ou seja, se você não faz esse planejamento antes, vai vivendo ali a base de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não vai dar certo porque você vai se perder no meio do caminho. Por isso a importância de você ter sempre o controle antecipado. Quanto eu ganho e quanto eu gasto. Porque as decisões políticas, as movimentações para as próximas eleições impactam diretamente na economia, na Bolsa? Olha, eu sou professor de ciência política e econômica. O nome já diz, ciência política e econômica. Por quê? A economia ela vai ser muito mobilizada pela política. Porque as prioridades, quando você pensa, por exemplo, na polarização entre esquerda e direita, você está pensando se você vai ter um Estado maior ou um Estado menor. Por quê? Porque o Estado ele vai ter ali decisões de vou pagar mais Bolsa Família, vou pagar menos Bolsa Família. Isso tem um impacto na economia. Por quê? Porque vai ter mais pessoas com dinheiro ou menos pessoas com dinheiro, vai ter gastos a mais ou a menos para o governo e tudo isso, no final das contas, o governo, para poder pagar esse Bolsa Família, ele precisa arrecadar. E de onde vem esse dinheiro? Ele vai ter que aumentar tributo, ele vai ter que cortar de outro lugar. Ou seja, a economia ela é muito movida pelas decisões políticas. Por isso essa integração tão forte entre a política e a economia. Porque a economia também é quem vai viabilizar as questões políticas. Eu quero ajudar mais as pessoas, eu preciso de uma economia que gere receita suficiente para que as pessoas, o governo poder ajudar as pessoas. Ou seja, existe uma interligação muito grande. A conexão é muito forte, porque justamente a economia ela é quem possibilita que o governo gaste mais ou menos e o governo gastar mais ou menos vai impactar na economia. Trazer aqui até uma situação que aconteceu no início do mês, a gente estava falando aqui em off, quando Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, foi anunciado como possível candidato à presidência da República pelo grupo de oposição liderado pelo pai. E quando ele foi lançado pré-candidato, houve uma reação imediata do mercado financeiro, a Bolsa reagiu de forma negativa ao nome de Flávio.
Por que esse fenômeno? Olha, é importante entender que a Bolsa ela é movida por decisões onde ela bota preço. De forma resumida é isso, ou seja, eu vou comprar ou vender ativos. Só que na Bolsa de Valores você negocia ativos às vezes para 1 ano, 2 anos, 10 anos. Tem ativos ali que você vai tomar uma decisão que é hoje, mas é sobre coisas do futuro. E aí, o que é que o mercado ele olha? Ele olha para, eu vou ter em 2027 a esquerda ou a direita no poder. Isso faz diferença porque o mercado enxerga justamente a esquerda gastando mais e isso para o mercado muitas vezes é visto como uma coisa ruim porque pode gerar um déficit fiscal, ou seja, o governo gastando mais do que pode, isso gera dificuldades para o governo poder honrar seus compromissos e o mercado está comprando e vendendo títulos também envolvendo a questão do governo. E aí o que acontece? Quando o mercado olha para esse nome sendo colocado como um possível candidato, ele enxerga que talvez não tenha tanta chance quanto outros candidatos teriam. Por exemplo, se fosse Tarcísio, exatamente, o nome escolhido por Bolsonaro. Exatamente. O que acontece? Tarcísio é um nome que o mercado enxerga como tendo maior chance de vencer, e se Tarcísio vencer, existe uma maior possibilidade de existir um controle maior fiscal, ou seja, do dinheiro que o governo gasta e o que ele arrecada. O mercado ele quer sempre esse controle fiscal muito rígido. E aí ele olha para o nome de Tarcísio como um nome que teria chance de vencer e fazer esse ajuste. E isso tudo vai fazendo com que o mercado se movimente. O mercado ele trabalha muito com essa especulação. Quem vai ganhar, quem vai perder, se fulano ganhar, o que é que acontece no mercado, se fulano perdeu, se o outro ganhar. Ou seja, esquerda e direita, o mercado está sempre analisando para tomar decisão. Vou investir mais ou vou investir menos? E isso no final das contas, o que faz essa oscilação na Bolsa de Valores acontecer. Qual o balanço você faz da economia geral do país em 2025, Rodrigo? Olha, temos números muito bons, em especial quando a gente olha para a questão do emprego. Se você pegar a taxa de desemprego que a gente tem hoje, é uma das menores da história do país. Então, isso por um lado é muito bom, só que a gente tem um desafio do outro lado que é o controle da inflação pelo Banco Central de taxa de juros. A gente está com uma taxa de juros muito alta. O que é a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic? É o preço do dinheiro. Imagina que você pega R$1.000 emprestado e no final de um ano você tem que pagar 1.200. É uma coisa. R$200 é o preço desse dinheiro que você está pegando de R$1.000 emprestado. Só que se você paga 1.100, seria bem melhor, né? Você estaria gastando menos. Então, o que a gente tem é um dado muito positivo, por exemplo, pelo lado da questão do emprego, da renda, só que a gente tem uma preocupação muito grande com a questão da inflação e o Banco Central tem um papel de controlar essa inflação. E como é que geralmente ele faz isso? Qual é o mecanismo que ele mais usa? A taxa de juros. E ele deixando o dinheiro mais caro, na prática dificulta a vida das pessoas. Por quê? Porque se eu for fazer um financiamento do automóvel, a prestação que ia ficar de 450, 500, 550, pode ir para 800, 900. Então, aquela pessoa que ia comprar aquele automóvel não compra. Isso segura o consumo, dificulta a vida dos compradores, dos consumidores. E também dificulta a vida das empresas, porque o empresário ele precisa pegar dinheiro ali emprestado para fazer a empresa funcionar. É natural. Mas como é que equilibra isso, Rodrigo? Porque, veja, nós temos uma taxa de desemprego, como você falou, uma das menores da história. E nós temos também aí essa problemática da inflação, da taxa de juros muito alta. Como é que consegue equilibrar para que o cidadão que está empregado tenha poder de compra e que não se endivide, né? E como é que o governo e Fernando Haddad poderia fazer? Por exemplo, se o senhor fosse Fernando Haddad, qual seria a medida para equilibrar isso? Situação difícil, porque nem sempre é uma decisão só técnica. A gente falou há pouco sobre o quê? A interação entre o lado econômico e o lado político. Haddad, ele pode ter a melhor boa vontade do mundo para fazer as decisões técnicas acontecerem, mas ele também tem uma questão política. Por exemplo, o governo tem uma preocupação muito grande em pagar, em gastar com os programas sociais. E o Haddad, por mais que ele achasse que não precisa cortar para cortar gasto, ele não vai conseguir fazer isso. E aí é importante separar o Banco Central. O Banco Central ele é independente. É ele quem decide a taxa de juros básica da economia e o próprio governo, historicamente, estava ali batendo, antes de mudar o presidente do Banco Central, muito no Banco Central. Só que mudou o presidente do Banco Central e o Banco Central continuou com uma taxa de juros muito alta.
o que o governo, em tese, não tem um controle direto. Então, para diminuir a taxa de juros pelo Banco Central, o governo tem que deixar de gastar tanto assim. Tem que gastar menos. É uma preocupação. O Banco Central ele tem uma preocupação muito com a questão fiscal, como eu disse, os gastos do governo. A inflação hoje ela está relativamente controlada. Existe uma meta que é estipulada para a inflação anual de 3%, onde você pode ter uma flexibilidade de ir até 4,5% ou até 1,5%. 1,5% para cima, 1,5% para baixo. A gente está ali perto do teto, perto dos 4,5%. O Banco Central ele tem a obrigação de levar a taxa de juros, a inflação, para esse 3%. E aí, mesmo a gente já tendo controlado a inflação relativamente, ainda não está na meta. E ele vai olhar para o que ele chama de horizonte relevante de tempo, para 18 meses. Será que em 18 meses eu consigo chegar nessa meta de 3%? Entendi. E aí, por isso que ele mantém essa taxa de juros elevadas por mais tempo. E o que é que os analistas olham para esse número de 15% e dizem, por que ele está mantendo alta a 15% por tanto tempo? Porque ele tem justamente essa preocupação de, será que esse lado fiscal? Porque quando você bota muito dinheiro na economia, as pessoas têm o impulso de comprar. O brasileiro, ele é um consumidor, quanto mais. Ele tem dinheiro na mão, ele quer gastar. E quando você está, então, pelo lado fiscal, o governo gastando, ele está botando dinheiro na economia. Se tem dinheiro na economia, as pessoas vão usar aquele dinheiro para consumir. E quando você tem um aumento muito grande do consumo, da demanda, e pelo lado da oferta você não tem esse crescimento acontecendo na mesma velocidade, o que você tem a tendência de gerar inflação. A gente olha para a pandemia. Quando a gente fechou tudo ali na pandemia, mas deu dinheiro para as pessoas irem às compras, o preço de tudo subiu fortemente. Além de todas as questões de faltar o produto aqui, falta produto ali, tudo isso vai impactando na questão do preço. Então o Banco Central ele tem essa preocupação. E aí é muito importante que o governo, ao longo desse ano, apesar de ser um ano eleitoral 2026, que ele tenha tome boas decisões em termos dos seus gastos, para que o Banco Central tenha a tranquilidade para baixar a taxa de juros. Entendi. Rodrigo, para baixar a taxa de juros, precisa justamente desse planejamento, você falou de várias medidas do governo federal. Mas qual que você pode selecionar como a medida principal e fundamental para baixar essa taxa de juros? Porque, veja, o desemprego está em queda, não é isso? Sim. Então, estamos em plena oportunidade de emprego no país. Claro que existem dificuldades em várias áreas de oportunidade de emprego, de oferta de emprego. Mas nós temos essa dificuldade dos juros. Por exemplo, deixa eu só traduzir aqui e me corrija se eu estiver errado. A taxa de juros está alta e por conta disso que não chegou a picanha, que foi prometida na campanha eleitoral de 2022. Então, nós temos o desemprego em queda, a inflação controlada, a taxa de juros alta. E é muito por conta dessa taxa de juros alta que não chegou a picanha. É isso? Ou não? Não necessariamente pelo seguinte, você tem alguns setores, e aí a carne é um deles, que ele é muito influenciado por outros fatores que não necessariamente a taxa de juros. Por exemplo? Porque você tem que olhar, por exemplo, para a oferta. E aí tem uma questão climática. Você tem a ração para alimentar o gado. Se o preço da ração sobe, o custo do gado para manter esse gado, para produzir essa carne, vai subir. E o preço, então, no final das contas, vai subir. Quando você tem um momento mais, onde a oferta está melhor da ração, onde você tem uma questão de produção do gado melhor, você vai ter uma oferta maior e isso vai tender a diminuir. Então, existem produtos que são muito atrelados a questões que não são totalmente internas. A gente tem o grão, soja. Ela serve para insumo de muitas áreas, onde você tem um custo que vai ser baseado no que está acontecendo no mercado internacional. Petróleo, bolsa de valores, você negocia o preço do petróleo em bolsa de valores. E aí a gasolina, o preço da gasolina não é só uma decisão interna, é uma decisão do mercado internacional. Ou seja, existem vários produtos e aí a inflação hoje, como eu disse, ela está relativamente controlada. Só que existe um medo de gastos excessivos do governo que, para o governo poder continuar gastando, em tese ele teria que aumentar tributo.
Se ele aumenta tributo, o que você tem é aumento do preço das coisas, porque no final das contas, quem paga o tributo é o consumidor. A empresa ela quebra se ela não repassar o custo que ela tem. Se o governo aumenta o imposto sobre os produtos, a empresa é obrigada a aumentar o preço do seu produto e aí o consumidor, no final das contas, é quem vai pagar essa conta. Então, a economia, como eu disse, ela é muito interligada com vários fatores. Às vezes você não entende que mexer em um fator específico vai gerar uma série de resultados não desejados e é por isso que o Banco Central ele faz o que a gente chama de sintonia fina. Para quem tem um pouquinho mais de idade, vai lembrar que no rádio, antigamente, você ia girando o botãozinho ali, tinha um chiado até chegar no lugar certo. É exatamente isso que o Banco Central ele fica o tempo todo. Só que existe uma preocupação que o Banco Central ele dá um remédio amargo. Vou resolver o problema da inflação com taxa de juros alta. Só que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o que se tem no mercado hoje é uma preocupação muito grande. Será que essa dose, 15% de taxa de juros, a segunda maior taxa de juros do mundo, não está exagerada? Será que o Banco Central não está sendo conservador demais? Será que já não dava para baixar? Existia uma expectativa que em janeiro ele baixasse, mas ele tomou uma decisão esse mês de manter e o recado que ele deu é: provavelmente em janeiro eu ainda não mexo. Aí o mercado já está apostando que em março é que talvez se tenha uma queda nessa taxa de juros. Sim. Só que, justamente, isso vai fazendo com que a economia vá recuando, vá gerando menos emprego, vá gerando menos oportunidades, porque as empresas vão ter dificuldade de pegar dinheiro emprestado e o consumidor vai ter dificuldade de consumir. Vamos falar de Sergipe? Vamos falar de Sergipe. Depois do intervalo comercial, no outro bloco, a gente fala sobre a economia no nosso estado, tá? Mas antes, deixa eu só falar para você a respeito da linha de suco 100% da Maratá. É 100% fruta sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, aí que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Estamos recebendo hoje Rodrigo Rocha, economista, para falar sobre os destinos da nossa economia, o futuro da nossa economia e o atual cenário, evidentemente. Já falamos muito do Brasil, vamos falar de Sergipe. Como é que está o poder de compra do sergipano e o endividamento familiar? Olha, é importante entender que a renda média do sergipano está melhorando, a gente tem visto isso acontecer. Isso também é acompanhado de um crescimento do emprego formal muito grande, o que possibilita com que as pessoas tenham essa renda para consumir. E aí sempre existe uma preocupação com o endividamento. Quando a gente olha para o Brasil, e aí Sergipe não fica muito diferente desses dados, você tem ali algo em torno de 40%, 45% das pessoas com alguma conta em atraso. Dívida é normal, todo mundo tem alguma dívida, se compra no cartão de crédito, ela está devendo ali ao cartão de crédito, chegou o dia de pagar a fatura, pagou, tudo ok, isso não é um problema, é uma dívida saudável. Quando é que passa a ser um problema? Quando chega o dia de pagar a conta e não tem o dinheiro para pagar. Ou seja, você passa a ter alguma conta em atraso. Já passo muito por isso. Já passei muito por isso. E aí, é aquilo que a gente falou no primeiro bloco, a questão do controle das contas, que infelizmente a gente não tem uma educação financeira muito bem dada às famílias. E até por quê? Porque as próprias famílias muitas vezes não tiveram. Eu sempre brinco dizendo que eu trago Djavan para a conversa. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Agora, é alguém que não tem educação financeira sim. E tem que ensinar o seu filho a educação financeira. Então, tem que ter o planejamento, tem que ter a educação financeira, mas as pessoas precisam ter esse planejamento de chegar e dizer assim, olha, eu preciso pagar a conta no dia 10 e no dia 10 eu preciso ter aquela grana, aquele dinheiro ali e tal, enfim. E precisa fazer renúncias, né? Para realmente cumprir esse compromisso de pagar a conta em dia, né? Precisa saber quanto ganha e quanto gasta. Não tem como fugir disso, infelizmente, muita gente... Eu já ajudei uma pessoa que tinha medo de saber quanto devia. Ela sabia que tinha uma dívida, ela sabia que aquilo ali estava cheio de juros em cima de juros e ela achava que a dívida dela era muito maior do que realmente era.
Quando ela foi lá e descobriu o tamanho da dívida, ela conseguiu negociar uma parcela que cabia no bolso, que aí muitas vezes é um problema também. A pessoa, no desespero para negociar, negocia qualquer valor, só que ela só paga ali no primeiro mês apertado e depois volta de novo para a dívida. Por quê? Se você vai negociar uma dívida, você tem que saber quanto cabe no seu bolso. Se você está devendo ali R$ 5.000, não adianta você colocar parcelas de 500, 600, 700 reais, se você não vai conseguir fazer isso caber na sua vida financeira. Então, é importante, antes de negociar a dívida, por exemplo, você olhar para, olha, eu ganho 1.500, eu ganho R$ 2.000, desses 2.000 eu gasto tanto com supermercado, tanto com água, com energia, ou seja, eu gasto ali 1.800. O que é que sobra para você negociar essa dívida? 200. Então, em cima de 200 é que você vai dizer, olha, eu consigo pagar no máximo R$ 200 por mês. Aí você vai lá com a instituição que você está devendo e negocia em cima desse valor. Aí a pessoa vai negociar sem saber quanto pode pagar, se aperta de novo. Ou seja, o que é importante é sempre a pessoa ter esse controle, quanto eu ganho e quanto eu gasto. E em cima desses gastos, sempre olhar se não dá para cortar. É tipo unha, sempre precisa cortar regularmente. Só que você tem que saber onde cortar. Às vezes tem uma coisa que não dá para cortar, mas em outra você corta para fazer caber. E aí você vai ajustando. Ou, como eu disse também, hoje tem muitas oportunidades de você ter uma renda extra trabalhando pela internet, fazendo transporte por aplicativo. Existem possibilidades de você aumentar a sua renda, mas não existe mágica. Ou você corta ou você aumenta a sua renda. Não dá para ficar mantendo a dívida crescendo o tempo todo. Dados do CAGED revelaram que Sergipe tem vivido um bom momento na geração de emprego, inclusive batendo recordes, né, atrás de recordes, todos os meses. Inclusive tem um dado que o secretário Jorge Teles revelou, que comparado com a quantidade de empregos formais, carteira assinada, com a quantidade de pessoas que são beneficiárias de algum programa social, seja Bolsa Família ou qualquer outro, essa comparação ela tem diminuído e parece que ultrapassou. Então, hoje nós temos em Sergipe o maior número de pessoas com carteira assinada do que beneficiários de algum programa social. O que isso afeta positivamente na economia, Rodrigo? Olha, é sempre importante entender quando você pensa o seguinte, olha, se você pergunta para qualquer pessoa simples que não é um estudioso da economia, a economia está indo bem ou está indo mal? Como é que a pessoa analisa se a economia está indo bem ou mal? Ela vai olhar para o que está acontecendo na vida ao redor, a vida dela e ao redor dela. Ou seja, ela vai olhar para os parentes e para os amigos. Eles estão conseguindo emprego? Olha, tá fácil conseguir emprego, tem empresas, e aí eu converso muito com o setor empresarial, que tem dificuldade de conseguir trabalhador em várias áreas. E já é muito difícil em várias áreas conseguir trabalhador. Ou seja, essa pessoa olha que está conseguindo emprego. E a renda, o salário que está ganhando, está dando para pagar as contas? Está pagando as contas. O preço das coisas está subindo muito? Não, está relativamente controlado. Ou seja, quando você tem um emprego acontecendo, as pessoas se beneficiam, em especial o emprego formal, porque o emprego formal ele dá uma segurança que o emprego informal ou o empreender não dá. Ou seja, se você fica doente, você tem ali o sistema funcionando bem para lhe dar proteção nesse momento, férias, 13º, coisas que um empreendedor que vai estar na informalidade, ele mesmo vai ter que fazer esse controle. Então, quando você tem um emprego acontecendo, as pessoas estão consumindo, é dinheiro entrando na economia, e se o dinheiro está entrando na economia, são pessoas que vão às compras e as empresas, para atenderem esse consumo, vão precisar contratar mais pessoas. É o que a gente chama do ciclo positivo da economia. Você vai ter esse ciclo de crescimento, porque quanto mais gente consegue o seu emprego com carteira assinada, mais consumo vai acontecendo, mais consumo acontecendo, as empresas precisam crescer, mais empregos vão sendo gerados. É esse o impacto mais positivo e que as pessoas sentem no dia a dia. Quando a gente olha para o emprego aqui em Sergipe, se você pegar da pandemia para cá, mais de 80 mil empregos com carteira assinada, é um número fantástico. Ou seja, a gente conseguiu, e Sergipe passou por um momento muito traumático ali entre 2015 e 2019,
quando a gente teve ali a Petrobras saindo do Estado, fazendo um grande desinvestimento, reduzindo aqui a sua atividade dentro do Estado. Você teve a construção civil, que ficou um tempo ali que não conseguia vender nada. E são dois segmentos muito importantes para a economia sergipana. E a gente sofreu bastante ali. Quando a gente ia começar a recuperar, veio a pandemia em 2020. Só que de lá para cá, da pandemia para cá, a gente conseguiu recuperar a economia de um jeito muito forte e que as pessoas sentem quando elas conseguem ter o seu emprego, conseguem ter a renda ali para ir comprando suas coisas. Os desafios estruturais que serão enfrentados agora em 2026 na economia sergipana, principalmente na indústria. Quais são, Rodrigo? Olha, um desafio que as empresas ainda não estão dando a devida importância, mas que vai ser muito forte, é a reforma tributária, porque ela vai precisar se reorganizar. Quando a gente pensa na reforma tributária, tributo vai para preço. E você, quando tem ali, já sabe qual é o tributo certinho, está tudo controlado, você sabe o seu preço. Infelizmente, a reforma tributária ela está tendo um desafio muito grande das empresas se apropriarem da informação. Isso no cenário nacional que você está falando. Mas local também. O local afeta Sergipe. Afeta Sergipe. Mas qual o enfrentamento aqui, de uma dificuldade aqui local? Olha, quando a gente olha para o nosso setor empresarial, nosso setor industrial, indústria de forma geral, e aqui no Sergipe não é diferente, a gente tem que investir mais em inovação. Porque o que é que a gente quer? A gente quer que as nossas indústrias sejam competitivas. Elas gerem mais oportunidades de negócio. Só que imagine o seguinte, você tem uma competição internacional. Diferente de cortar o cabelo, você não vai cortar o cabelo na China. As pessoas não vão na manicure da China. O serviço vai continuar acontecendo aqui, esses serviços tradicionais. Só que a indústria, se você olhar para aquela manicure, para o salão de beleza, muita coisa que está sendo comprada ali vem da indústria da China. Por quê? Porque consegue chegar com um produto bom e barato. Então, o nosso setor industrial, ele tem uma necessidade muito forte e urgente de investir cada vez mais em inovação, em transformação digital, para que ela consiga ter competitividade e não seja engolida por essas indústrias que estão, às vezes, antigamente a concorrência era ali do lado, você olhava para os seus concorrentes que estão ao seu redor, e hoje a concorrência está no mundo inteiro. Então a nossa indústria... Estamos muito atrasados? Olha, quando a gente pensa na média, infelizmente sim. Por quê? Em Sergipe. Em Sergipe e no Brasil como um todo. A nossa indústria, ela precisa investir muito mais em tecnologia e inovação. É uma indústria que ela precisa se modernizar. Quando a gente olha no mundo, se discute a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. E a nossa indústria, ela ainda está muito defasada em relação a essa indústria 4.0. E existem programas para apoiar. E é importante que a indústria ela não se desespere. O que ela precisa é buscar o apoio que já existe. Às vezes a indústria tem uma máquina ali que é da década de 80 e 90 e ela não está com condições de trocar essa máquina. Só que essa máquina ela pode ter um acompanhamento moderno. Você pode botar um sensor nessa máquina que vai identificar se essa máquina está com um ruído diferente, com uma vibração diferente, e com esse sensor a informação chega rápido e antes que a máquina quebre ou pare e você fica ali uma semana, 2 semanas sem poder produzir, perdendo dinheiro, você já faz uma manutenção preventiva, evita que essa quebra aconteça. Ou seja, a nossa indústria ela precisa também pensar, e aí é uma questão social geral, na formação de pessoas para essa nova indústria, porque muitas vezes a indústria tem dificuldade de contratar pessoas para trabalharem nessas novas tecnologias. Aí você já entra num problema mais macro. As pessoas precisam estar preparadas para os novos empregos, porque a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, ela tira muitos empregos, mas ela cria outros. Qual é o nosso desafio? Preparar as pessoas para esses novos empregos. Esse é o nosso desafio para a economia sergipana. É uma discussão que a gente tem sempre com o governo do estado de como é que a gente estrutura melhor a nossa formação para atender a necessidade das empresas, porque as empresas estão com dificuldades. Às vezes elas querem se modernizar, elas querem investir, só que elas têm dificuldade de encontrar mão de obra qualificada para esses novos empregos. Como é que você avalia a chegada dessas redes de atacarejo, de atacado, varejo, né, aqui no nosso estado, vindas de outros estados, né? E vários municípios sergipanos estão recebendo, não só em Aracaju, mas
municípios polos, municípios estratégicos do interior estão recebendo essas redes. Olha, é emprego acontecendo, emprego para pessoas que muitas vezes não têm uma qualificação para conseguir outros empregos, outras oportunidades, emprego formal com carteira assinada. Então, é um fator importantíssimo. Qual é a nossa preocupação? É que a gente vai receber sempre bem. Qualquer empresa, qualquer investimento que vier para o Estado será sempre muito bem-vindo. Só que o que a gente estimula é que esses investimentos, as empresas que cheguem aqui, elas interajam mais com a economia local, ou seja, que elas contratem mais fornecedores locais de bens e serviços. Será que essas redes estão comprando de fornecedores locais? Então, esse é um diálogo que o governo do Estado, por exemplo, na hora de atrair esse investimento, pode e deve ter. O que você consegue comprar aqui? Ele não vai conseguir comprar 100%, óbvio, porque a economia sergipana não produz 100% do que ele precisa. Mas o máximo do que ele puder contratar localmente é importante porque você está gerando emprego e renda aqui dentro do Estado. Então, essas empresas, qualquer investimento no Estado vai ser sempre muito bem-vindo, mas o nosso desafio contínuo é como é que eu faço com que esses investimentos aconteçam de forma a interagir, gerando emprego e renda aqui para o Estado. Como é que segue o Rodrigo lá no Instagram, nas redes sociais? Rodrigo Rocha PL, de Pereira Lima, é importante, não tem nada a ver com partido, onde eu falo sempre das ações que a gente está desenvolvendo para apoiar as empresas. Show de bola. Então você segue lá, Rodrigo Rocha PL, tá? Não tem nada a ver com PL lá, enfim, tá. Mas você segue e acompanha, claro, as dicas do economista Rodrigo, que gentilmente teve o luxo de vir aqui para falar das projeções para o próximo ano. Forte abraço.